Gravando mais um vídeo aqui pro meu canal. Me chamo Caio Esp, sejam muito bem-vindos. Galera, é o seguinte, essa aula daqui é uma continuação da aula passada, né? Foi a primeira aula da nossa playlist de sistema digestório. Essa aqui é a segunda aula. A gente continua na parte introdutória do Guyton, mas estamos avançando, tá? Já deixa o like, larga de ser mesquinho, deixa o like, não custa nada, só baixar a página para baixo, né? Baixa a página para baixo e apertar no botãozinho do like e se inscrever no canal, tá? 70 ou 60% da galera que assiste meus vídeos não são inscritas, então se inscreva, tá? Então, bora lá pro vídeo sem enrolação. Olha só. Galera, eu já falei aqui, né, dei uma introduzida em TGI, né? Já falei dos órgãos, já falei da motilidade, enfim. Nessa aula aqui, a gente precisa falar sobre o controle neural. Né? Se não assistiu a última aula, assista, pelo amor de Deus. Né? Você tem que assistir ela primeiro do que antes de assistir essa. Olha só. Galera, eu fiquei de falar para vocês sobre o controle do sistema digestório. Como é que a gente controla ele. Tem alguns tipos de controle. Um deles é o controle neural. Né? O controle neural. Tá, o que consiste esse controle? Basicamente é o seguinte. Você tem que entender que o sistema digestório, ele... Lembra que a sua avó falava, né? A sua avó, a sua tia? Ah, o seu intestino é o segundo cérebro. E isso faz sentido. Por quê? Porque o trato digestório, o sistema digestório, ele tem um sistema nervoso próprio. Ele tem, né, dentro dele, um sistema nervoso próprio independente. Ah, Caio, quer dizer que ele não recebe estímulos externos? Não. Quer dizer que ele não precisa receber necessariamente. Ele consegue funcionar sem, apesar de receber. Tá? Mas ele conseguiria funcionar, né, no caso, movimentar, sem ter estímulo externo. Tá? Olha só. Então eu coloquei aqui, ó, possui um sistema nervoso próprio denominado sistema nervoso entérico. Né? Ele começa no esôfago e vai até o ânus. Tá? E esse sistema nervoso vai controlar o movimento, peristaltismo, e as secreções gastrointestinais, o que eu vou secretar ali, tá? Ele controla. Galera, esse sistema nervoso é dividido em dois plexos. Eu tenho o plexo externo e o plexo interno. O plexo externo, ele vai controlar os movimentos gastrointestinais. Tá? Basicamente controla todos os movimentos. Né? Quando a gente estimula ele, eu vou aumentar a contração, a intensidade da contração, né? Eu vou aumentar o ritmo da contração, a frequência da contração. Eu aumento a velocidade de condução das ondas. Tá? Então, quando eu estimulo o plexo externo, eu aumento a contração das ondas e aumento a intensidade, perdão, a frequência também. Tá? Então eu vou aumentar os movimentos. Ele também tem alguns neurônios inibitórios, mas eles vão inibir mais o movimento dos esfíncteres, né? E não em si da musculatura lisa lá do intestino, por exemplo. Tá? E eu tenho o plexo interno. Caio, de que ele cuida? Ele cuida principalmente da secreção gastrointestinal e do fluxo sanguíneo local. Tá? Lembra, precisa ter um fluxo sanguíneo para receber os nutrientes. Tá? Galera, tá, eu falei para vocês que ele não precisa de estímulo externo, mas não quer dizer que ele não tenha. Ele tem estímulo externo. Igual eu falei na última aula, né? Se entrar um urso aqui no estúdio, eu preciso parar de destinar glicose, né, energia, para o meu TGI para direcionar toda essa energia para correr ou para lutar. Então eu preciso dar uma pausada no TGI. E como é que eu pauso o TGI? Sistema nervoso simpático. Ah, Caio, eu estou relaxado, né? Eu posso gastar mais energia na digestão. O que é seu corpo ativa? Sistema nervoso parasimpático, que vai... Então, olha só, dando essa explicação,zinha, o que você entende? O sistema nervoso simpático, ele está ligado no plexo mientérico e no plexo do mucoso. Aliás, eu não falei aqui, mas o plexo externo, né, ele também é chamado de plexo mientérico, tá? E o plexo interno também é chamado de plexo submucoso. Tudo bem? Tá. Então tá. O estímulo simpático, ele vai inibir no caso, a motilidade, né, inibir os movimentos, e inibir basicamente o TGI.
O parasimpático, quando você está descansado, você pode gastar mais energia digerindo, ele vai estimular, tá? Ele vai estimular seu sistema digestório, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Parasimpática aumenta as funções gastrointestinais e o simpático, ele vai fazer o contrário, né? Ele vai inibir por meio, por exemplo, da noradrenalina, tá? Então a principal forma com que o sistema nervoso simpático, né, o estímulo simpático inibe o trato gastrointestinal é pela noradrenalina, tá? E eu também tenho, né, nessa parte de nervoso, sinais aferentes. Lembra, esse aqui tudo, ó, esses dois aqui são eferentes, né? Então, o sistema nervoso central enviando sinais pro TGI. Eu posso ter o contrário, posso ter aferente, né? Aí seria o quê? Seria resultado de algum estímulo, né? Alguma irritação, né, da mucosa, alguma distensão, né? Ou seja, chega muito alimento e distende muito a parede do intestino, e isso gera um sinal lá pro seu sistema nervoso central, ou presença, por exemplo, de substâncias químicas, tá? E isso pode causar tanto a excitação quanto a inibição dos movimentos intestinais, depende da ocasião, tá? A gente vai adentrar sobre isso nas outras aulas. Lembra que essa aula aqui é mais introdutória, para vocês entenderem o panorama, tá? Galera, eu também tenho um controle hormonal da motilidade, tá? O controle hormonal, que são os hormônios que são liberados naquela circulação portal, né? E eles vão exercer algumas funções. Olha só. Aí eu coloquei aqui, ó, os efeitos, certos, os hormônios principais e os efeitos deles na motilidade. Eu tenho os outros hormônios, eu tenho hormônios também que participam mais da secreção, mas eu vou falar sobre eles em mais vídeos, né? Vou falar sobre eles de forma mais aprofundada em outras aulas, tá? Mas basicamente, ó, a gastrina, né? Eu tenho a gastrina, que é liberada pela célula G do estômago, em resposta, né, a sinais de uma ingestão, por exemplo, quando você come uma comida, eu vou ter uma distensão do estômago, aí eu libero gastrina. Eu vou ter produto de proteína também, é um fator que libera gastrina. Eu vou ter esse peptídeo liberador de gastrina também, né, quando eu consumo alimento. E ele vai estimular gastrina, né, suco gástrico. Ele vai estimular a secreção gástrica de HCl, de ácido clorídrico, tá? E também o crescimento da mucosa, tá? Para prevenir também o estrago do HCl, tá? Tem a colecistoquinina, que elas vão ser liberadas pelas células I do duodeno e do jejuno. E o que elas vão fazer? Né? Ela vai contrair a vesícula biliar. Lembra que a vesícula biliar vai liberar a bile, né? Que vai ajudar, no caso, emulsificar a gordura para ajudar na digestão dela. E ela também inibe a contração do estômago. Por quê? Pensa aqui, eu tenho... chegou a comida no estômago. Aí eu vou liberar bile, né? A CCK vai liberar bile. Se eu jogar essa comida para baixo, vai ter pouco tempo para digerir a gordura. Então, o que a CCK faz? Além de liberar a bile, ela faz com que o estômago pare de contrair. Ele diminui a contração do estômago. Parando de contrair, aquele alimento fica guardado no estômago por mais tempo e a ação da bile atua por mais tempo. Ele digere mais. Tá? Então tá. A CCK, e ela também, claro, inibe apetite para evitar, né, para você evitar comer demais, por exemplo, tá? Então, quando você está comendo num rodízio, né, traz aqueles 2 kg de carne e você fala assim, cara, não chega, não dá mais, né? Um dos hormônios que atua é a CCK, tá? Eu vou falar sobre fome e apetite em outras aulas também, mas aqui é igual um panorama geral, tá? Eu tenho a secretina, né, que ela vai ser liberada pelas células S da mucosa, e ela vai esvaziar o duodeno. Olha, eu tenho o GIP, que ele é secretado lá na mucosa, na parte superior do intestino. E o que ele faz? Ele vai, assim como a CCK, ele vai diminuir, né, vai retardar o esvaziamento do conteúdo gástrico para o duodeno. Por quê? Porque ele indica que tem o duodeno e tem o intestino delgado. Ele indica que o intestino delgado está sobrecarregado. Ele fala assim, olha, tem comida demais aqui, né? Tem produto alimentar demais. Né? Vamos dar uma acalmada, né? Vai devagar. Não manda tanto assim, senão a gente não vai conseguir aproveitar. Né? Então ele manda sinais, né? Esse hormônio é um sinal, na verdade, que vai diminuir, né? vai retardar o esvaziamento, ou seja, a passagem da comida, do conteúdo alimentar do estômago para o duodeno. Tudo bem? E eu tenho também a motilina, que é o mais fácil de todos. Né? Motilina vai estimular a motilidade. Né? Então ele vai estimular as ondas, vai estimular os movimentos. Tudo bem? E já entrando na parte de movimento, eu tenho 2 tipos de movimento. 2 tipos de movimento.
Quais são eles, né? Ou seja, a gente acha que é só um, né? Que é só o bolo alimentar seguindo pelo intestino. Mas a gente tem esse movimento, que a gente chama de movimento propulsivo, né? O peristaltismo, e eu tenho o movimento segmentar. O que é esse movimento segmentar? É para misturar a comida, para misturar o conteúdo alimentar. Então, deixa eu pegar um negócio para ficar mais didático. Só um minutinho. Estou abastecido com a minha Colgate. Oral-B, na verdade, né? Não é um vídeo patrocinado. Mas olha só, eu tenho dois tipos de movimento. Imagina que isso aqui é seu TGI, tá? Eu tenho o movimento segmentar. O que é o movimento segmentar? É para eu misturar a comida. Para eu misturar a comida. Então, olha só. Aqui eu tenho seu TGI. Pensa que aqui é direção ao ânus, aqui é direção ao estômago, né? Seu sistema, seu intestino. Olha só, o segmentar é quando eu fecho um anel aqui, né? O músculo liso fecha aqui, ó, comprime aqui, e eu fecho aqui também, né? E eu vou aproximando. Esse conteúdo do meio, conteúdo alimentar do meio, ele vai ficar misturando, vai ficar misturando, vai ficar misturando. Entendeu? Esse é o tipo de movimento segmentar. Eu tenho outro tipo de movimento que vai ser o movimento propulsivo, que é o peristaltismo. Como assim? Ó, a comida chega pelo estômago e vai chegar no intestino. Eu tenho que passar ela, né? Aliás, esse movimento tem todo o TGI, tá? Como é que ele caminha? Como é que o bolo alimentar caminha? Olha só. Eu vou formando... Aqui está o bolo alimentar, né? Aqui está a comida. Eu vou formando anéis, né? O músculo liso, ele forma anéis antes do bolo alimentar. E ele vai comprimindo, aqui ó, comprimindo e subindo, né? Subindo no sentido, tipo assim, de ir em sentido da boca pro ânus, né? Ele vai comprimindo em direção ao ânus. Então vai levando esse bolo alimentar, que tá representado pela minha pasta de dente, lá em direção ao ânus, toda vez que ele vai comprimindo. Entendeu? Esse é o movimento de peristaltismo. Então, de novo, a gente tem o movimento segmentar, né, que é o movimento de mistura, ou seja, a gente faz um anel antes e depois, tá? Opa, vamos entrar aqui. Então, ó, o segmentar, que a gente faz um anel antes e depois, e eu tenho o peristaltismo, né, que eu coloquei, ó. O anel contrátil aparece ao redor do intestino e vai avançando em direção ao ânus. Tá? E isso só funcionaria no músculo liso sincicial. Num sincício, igual eu expliquei na última aula, né, que são as células interconectadas. Então, por que vai contraindo um depois do outro? Porque o estímulo, né, o impulso, ele vai indo de célula em célula porque as células estão em forma de sincício. Elas estão grudadas uma na outra. Tá? E só para relembrar um negócio. Lembra que eu falei para vocês que, ó, o plexo externo, né, ele vai garantir essa motilidade, no caso, essa propulsão, é que se caso, por exemplo, em alguma parte do TGI não tem esse plexo, ele não vai formar esse anel contrátil, ele não vai conseguir contrair. Eu até coloquei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Não ocorre em qualquer parte do trato, caso eu tenha ausência congênita de plexo mioentérico, do plexo externo. Tudo bem? Galera, é isso, né? É isso, basicamente, tá? Vamos continuar a série, tá? Não é a última aula, relaxa, ainda tem muita aula pela frente. Acompanhe no canal, se inscreva no canal para acompanhar essa série, vai ser legal. Já deixa o like também, tá? Se inscreva no canal, deixa o like, me siga no Instagram, @espercaio, lá também posto conteúdo de medicina, e também posto aviso sobre o canal. E é isso, fiquem com Deus.